O assunto de hoje é racismo. Racismo e preconceito. Lógico que é um tema bem complexo e eu não pretendo encerrá-lo num pequeno vídeo, né? Seria bastante prepotente de minha parte achar que isso seria possível. Mas nós podemos sim, num pequeno vídeo, trazer um certo olhar sobre as causas e sobre como combater essas coisas à luz de Deus, né? Bom, todo problema, para a gente buscar uma solução, a gente precisa encontrar a raiz do problema, né? E a raiz do problema, nesse caso do racismo e do preconceito, é que alguém se sente superior a alguém. Por alguma razão, alguém se julga melhor do que o outro. Seja por questões de pele, né, questões raciais, seja por questões de conhecimento, né? Ah, eu domino tal coisa, eu sou melhor que você que não domina tal coisa. Ou então um patrão que se julga superior ao funcionário porque ele já conquistou, ele já é patrão e você não conquistou, você é um mero fazedor de coisas que eu pago para fazer. Enfim, qualquer situação dessas, assim, elas têm uma causa, elas têm uma raiz comum, que é o sentir-se superior a alguém por alguma razão, né? Isso é um pecado, o pecado da vaidade, ele junto também o pecado do orgulho, da prepotência, são vários pecados ali que estão intrínsecos, assim, conectados, né? E eles demonstram uma clara capacidade, ou aliás, uma clara incapacidade de olhar para o outro com um olhar caridoso, né? Ele não percebe, ele não é capaz de ter aquele sentimento da empatia, de a pessoa olhar para a condição do outro e se compadecer, sentir compaixão. Não é capaz de amar a condição do outro, não é capaz de tentar buscar a compreensão das situações. Perde-se essa empatia. Mas é muito fácil eu falar agora de um terceiro. Eu falar, olha que coisa horrível aquela pessoa fez com aquele outro cara, né? É muito fácil eu falar olhando para fora. O desafio está sempre quando eu tenho que olhar para mim. Então tá, se eu quero combater o racismo, se eu quero combater o preconceito, eu preciso inicialmente, antes de tudo, combater o racismo e o preconceito que há em mim. Entende esse processo? Ele não é exterior. Este processo é interior de cada homem, de cada mulher. Este processo precisa acontecer dentro de mim primeiro, né? Como que a gente corta o mal? Já dizia um ditado antigo, a gente corta o mal é pela raiz. Então a gente precisa encontrar a raiz do problema. E a raiz do problema está no não olhar para si e olhar apenas para situações exteriores e julgar as situações exteriores, né? A gente, muito comum também falar assim, para mim a misericórdia, para o outro a justiça. Então, não. O caminho é olhar para si. Eu olhando para mim. Eu reconhecendo o preconceito que é em mim. Eu lutando contra isso. Você reconhecendo os preconceitos que há em ti, de todos os tipos, não só apenas o racial, não só apenas. A questão racial está em evidência hoje, nesse momento, na sociedade. Mas não apenas esse, todo e qualquer tipo de preconceito, né? Lógico, os pré-conceitos também são, em algumas situações, são necessárias, mas não quando a gente julga intenções ou capacidades ou até mesmo o valor de alguém, né? Eu posso ter um preconceito acerca de certas ideologias cuja vez que foi aplicada ao mundo trouxe destruição, por exemplo, nazismo. Eu tenho um pré-conceito a respeito do nazismo. Do nazismo. Eu não preciso mergulhar neste conceito para conhecê-lo. Mas o preconceito que julga corações, esse é grave. Esse é grave. Que julga intenções, que julga a pessoa, o valor dela. Este é grave. Eu posso condenar o nazismo. E condeno com todas as minhas forças. Mas eu preciso, de algum modo, olhar para o nazista e tentar compreender as suas razões e tentar dissuadi-lo de suas razões, né?
E como que a gente muda isso dentro de nós? Né? Vamos esquecer o nazista agora. Como que a gente muda isso dentro de nós? A gente muda isso dentro de nós olhando para dentro de nós. E é um olhar difícil. Olhar para dentro de si é sempre o caminho mais difícil. Mas enfim, se eu quero resolver o problema, eu preciso ir na raiz. E alcançar as raízes é sempre mais difícil. Alcançar a raiz sempre exige esforço. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso encontrar as minhas realidades. Eu preciso confrontá-las com aquilo que é certo. Porque eu carrego muitos desvios. Eu carrego muitas incoerências. Eu carrego muitas desordens interiores. E eu preciso, então, do quê? Eu preciso de submeter a minha vida ao Evangelho. Eu preciso submeter. Ah, então quer dizer que não é tacando fogo em pneu, não é saindo gritando na rua, destruindo, quebrando vidraça que eu vou mudar o mundo? Não. Essa é uma ação exterior que pode até gerar uma satisfação, porque eu estou fazendo algo, mas você não está resolvendo o problema. Porque se o problema nasce no coração do homem, é no coração do homem que está a resposta para a solução para o problema. Não adianta a gente tentar dourar a pílula. Talvez você queira fugir dessa resposta. Talvez você queira, porque ela é uma resposta difícil de ser implantada, porque ela é uma resposta. É mais fácil eu criar políticas públicas. Essa palavra está na moda, esse termo, né? Políticas públicas. É mais fácil eu tentar mudar de fora para dentro. É mais fácil para tentar. Mas o resultado não vem. O resultado não vai nascer semeando a discórdia entre aqueles que discordam. Eu semeio a concórdia olhando para dentro. Eu mudo mudando. Eu transformo me transformando, deixando-me transformar. E só Jesus pode me transformar. Eu não sou capaz de olhar para dentro de mim e mudar as coisas que precisam ser mudadas. Por quê? Você não é capaz por quê, Eric? Simples. Porque eu preciso da luz para enxergar. A humanidade, caminha hoje como se ela estivesse na escuridão. Né? E como que eu enxergo a sujeira que há em mim? Vamos supor do dia a dia. Dia a dia. Eu estou trabalhando, vai escurecendo, eu passo do lado do ônibus, eu não vejo a fuligem que toma meu rosto, eu não enxergo as coisas. Mas quando eu me submeto à luz e me deixo lavar, eu olho às vezes para o chão do banheiro e vejo a sujeira que está saindo dentro de mim. E é este processo interior que precisa acontecer também. Eu preciso me submeter à luz para que eu possa enxergar. Porque aquele que está no lusco-fusco não tem uma visão clara de si. Aquele que está nas trevas mesmo, nas trevas profundas, não tem uma visão de si. Mas a partir do momento que eu me aproximo da luz, eu enxergo a mim. E enxergando as minhas imperfeições, enxergando as minhas situações, os meus apegos, as minhas desordens, os meus preconceitos, os meus julgamentos. A partir do momento que eu submeto isso à luz de Cristo, Cristo me revela quem eu sou, me revela os meus pecados, me revela as minhas tragédias interiores, me revela aquilo que eu preciso mudar. E a partir do momento que eu tenho essa revelação, eu só submeto-me então à ação de Deus, para que Ele transforme essa realidade em mim, pela graça de Deus, a graça santificante de Deus. Eu transformo essa realidade em mim e eu tenho muitas realidades que precisam ser transformadas, muitas realidades que precisam ser transformadas. Eu submeto então as minhas realidades que precisam ser transformadas àquele que pode transformá-las. E aí eu consigo ir transformando o meu coração, eliminando. É um processo que leva algum tempo também, por isso que as pessoas não querem, porque dá trabalho, dá trabalho. Né? É uma luta, mas a partir do momento que eu vou me submetendo, Deus vai me santificando, Deus vai me tirando essas coisas de dentro do meu coração, vai tirando essas sujeiras, Deus vai limpando. Eu vou na confissão e saio lavado, Deus vai me lavando. E o único caminho, na minha opinião, para essa transformação profunda da questão do preconceito, da questão do racismo, é Cristo.
Ele é quem pode mudar tudo.